Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estarei compartilhando uma mensagem da parte do Senhor, amém? Para os nossos corações. A palavra se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo, amém? E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância do pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Aqui a palavra vai nos dizer, né, que um certo homem tinha 2 filhos, né? E um dos filhos, ele queria sair, ele queria parte dele, né, da herança, e queria conhecer o mundo, né? Queria conhecer o mundo, enfim. E o pai ali, né, por livre e espontânea vontade, ele achou melhor repartir aquela herança, né? Porque sabemos nós, né, que a herança ela é repartida depois, né, que parte e os filhos têm direito na herança. Mas aquele pai ali, ele não quis, né, atrito com aquele filho ali, ele não quis confusão, ele, tá, vou repartir a parte da herança dele, vou dar a parte dele que lhe pertence, né, e ele vai sair, né, e vai conhecer o mundo, e aí, enfim, ele foi, ele fez a vontade dele, né, ele gastou o dinheiro dele, né, vamos trazendo pros dias de hoje, né, foi gastou o dinheiro dele com festas, com amigos, com meretrizes, com mulheres, enfim, porque naquele momento, né, que a pessoa tem dinheiro, porque no mundo é assim, no mundo a gente vale o que tem. Ali ele tinha dinheiro, então ele teve amigos, ele conheceu lugares, ele tinha onde, né, passar noites, ele tinha como se alimentar, ele tinha como se vestir, ele tinha como arcar com as suas despesas, porque o pai tinha repartido a herança, a parte da herança dele, ele pegou a parte dele do dinheiro, então ele tinha como, entendeu? Ficar, né, sobreviver aquele tempo ali. Só que o que acontece? Ele foi gastando, foi gastando, foi gastando, e é assim que o inimigo faz. Ele nos oferece bandejas, e no início tudo é maravilhoso, tudo é bom. Ele não conhecia aquela outra parte, ele convivia com o pai, com o irmão ali, né, vivendo os mandamentos, os estatutos, né, enfim, os princípios ali da família. Só que o que acontece? Chegou um certo tempo que ele ficou curioso, ele quis ir lá fora, ele quis ver o que tinha lá fora, ele quis viver a vida dele, fazer as escolhas dele. Só que nem sempre as nossas escolhas são o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós almejamos, que os nossos olhos vê, são bom. Aparentemente são maravilhosos, mas por dentro é só tristeza, só angústia, só decepção, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ali ele encontrou
amigos para andar com ele ali, né? Ele teve em lugares. Só que acontece, conforme foi acabando o dinheiro, foi acabando as amizades. As pessoas já não queriam andar com ele como andavam, né? E, então ali ele chegou ao ponto de não ter mais nem o que comer, ele não tinha mais nem aonde ser amparado, ele não tinha mais. E ali foi lhe oferecido, né, um serviço e cuidar porcos, imagina, ele era filho, né, o filho. E ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha uma casa, ele tinha uma moradia, ele tinha uma vida estável. Os empregados do pai dele se alimentavam melhores que ele. Ele mesmo diz ali que os jornaleiros dos pais dele se alimentavam melhor. Ele olhava as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos, e ele desejava comer aquela comida ali, aquela lavagem dos porcos ali. Ele desejava comer aquela comida. Para te ver a situação que ele chegou, ele gastou tudo, ele chegou no fundo do poço. E eis que ele lembrava da casa do pai. Ele lembrava que lá ele teve tudo, ele tinha tudo, ele não valorizou. Ele quis pegar a parte da herança e achou que ia se dar bem, achou que ia ser tudo, né? Tudo maravilhoso. Porque no início tudo é rosa, no início tudo é maravilhoso, mas depois vem os espinhos, depois os momentos difíceis. E aí vem as circunstâncias, né? Porque toda escolha, uma consequência. E ali chegou a consequência para aquele filho, né? Porque na verdade ele não tinha nem direito no momento daquela herança, porque o pai ainda está ali, o pai está vivo, ele não tinha como repartir a herança. E ali ele fez questão de pegar a parte dele, me dar a parte que me pertence, que eu quero sair, eu quero fazer a minha vida, eu quero fazer as minhas escolhas. E eu quero viver na minha vontade. E ali o pai diz sim, mas aquele pai, imagina todos os dias aquele pai olhando e pensando, né? Onde está o meu filho, né? Preocupado com o filho e todo momento olhando e ali imaginando que dia que seria a volta daquele filho. Ele não foi atrás do filho, porque o filho ele não se perdeu. Ele esperou o filho vir até ele, porque o filho saiu por livre, espontânea vontade. E ali naquele momento, quando o filho começa a perecer, quando o filho ele começa ali a desejar comer as bolas dos porcos, vê que ele está numa situação precária, vê que não tem mais o que fazer, ele pensa, eu vou até meu pai, eu vou ir até meu pai, eu vou reconhecer, eu vou dizer, pai, eu sei, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas eu irei até meu pai. E ele toma uma atitude, né? E ele volta para a casa do pai, mas em nenhum momento ele está pensando em voltar à casa do pai e pensando, eu ainda tenho parte, eu ainda tenho herança, eu ainda tenho dinheiro. Ele não pensou em nada, ele pensou somente em pedir perdão para o pai dele e retornar a conviver com o pai ali. Só que acontece, quando ele volta até o pai tá lá, o pai avista ele de longe e o pai corre ao encontro dele, ele corre até o encontro do pai, ele se abraça naquele pai ali, né, arrependido, pedindo perdão para aquele pai, né, e se sentindo ali abrigado novamente, né, que maravilha, né, irmãos, se sentindo abrigado no braço ali, né? Na presença de alguém que realmente ama ele pelo que ele é. O pai ama, o pai nos ama do jeito que nós somos, né? E ele retorna para a casa do pai. Então é motivo de alegria, porque ele saiu, né? Ele quis conhecer lá fora, ele foi, ele se arrependeu, ele conheceu o mundo, né? Que é só ilusão, só perdição, só mentira. E ali ele reconhece, né, que ele cometeu um erro, né, e ele retorna para a casa do pai. E já chegou pedindo perdão, né, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele retorna ali, o pai se alegra. Então é um motivo de alegria, um motivo de festa, né, e de trazer o bezerro, bota roupas novas, bota anel novo, bota sandália nova e vamos festejar que meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, morto espiritualmente. Ele tinha morrido espiritualmente, ele estava com vendas nos olhos, ele não estava enxergando que o sair da casa do pai não era a melhor atitude, que ele ia sair, ele ia se frustrar, ele ia se decepcionar. Só que graças a Deus que ele retorna para casa, né? Ele pede, ele retorna para casa, ele reconhece os seus erros. Só que o que acontece ali? Tem o irmão que ficou ao lado do pai, né? Tem o irmão que ficou ali juntamente com o pai, continuou trabalhando, continuou com seus afazeres ali, né? E não aceitando aquela atitude do filho pródigo, né? De ter saído da presença, de ter saído ali, né? Da presença deles, da convivência deles e foi gastar, né? A parte dele que era por direito, enfim, né? Que o pai resolveu ali repartir entre eles. E aí o filho, né? O irmão vem e escuta, né? Aquele barulho, aquelas músicas, aquela dança, aquela festança e pergunta para um dos empregados, né? O que tá acontecendo aí? E ele disse, teu pai, né? Pediu para trazer o bezerro cevado e tá comemorando que o teu irmão voltou, teu irmão tá aí, né? Estão festejando. E aquele irmão se indigna, ele fica irado, ele fica revoltado com a volta do irmão, ele fica revoltado com aquela situação. Como assim, pai? Ele pediu, né? Para sair de casa, ele pediu
dividiu a parte da herança, ele saiu, ele gastou com meretrizes, ele fez a escolha dele e agora ele volta como se nada tivesse acontecido e o Senhor vai lá e festeja e ele diz, pois é, meu filho, mas eu sempre tive contigo, pai, tu não me deu o bezerro cevado, eu nunca peguei nada, nunca pedi nada para festejar com meus amigos e o pai diz para ele, pois é, meu filho, mas tu está constantemente comigo, tu está no dia a dia comigo, tu não pegou, tu não te alegrou, tu não festejou porque tu não quis que tudo que é meu é teu. Então muitas pessoas não fazem, né? E aí se iram quando aquele que se perdeu, aquele que teve afastado, aquele que teve distante retorna, e quando ele retorna o pai recebe de braços abertos e ali ele tem uma nova oportunidade de retomar o lugar, entendeu? De voltar a louvar, voltar a pregar, voltar a ministrar, enfim, fazer aquilo que foi chamado para fazer, entendeu? Sem olhar para as circunstâncias, mas tomando posse novamente do seu propósito, do seu chamado. E aquele filho que estava na casa, aquele filho que era para se alegrar, porque ele continuou ali na presença e era para ter se alegrado. Pô, meu irmão, né? Tava com os olhos vendados, meu irmão, ele tropeçou, meu irmão, ele caiu, meu irmão, ele se distanciou, meu irmão se desviou, mas ele voltou. Então eu tenho que me alegrar que o meu irmão voltou para a casa do pai, né? Porque o pai não quer que nenhum filho se perca, irmão. O pai não quer que nenhum filho pereça, ele não quer ver a nossa tristeza, ele quer que a gente vivemos, né? Em nome de Jesus, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então ele quer que a gente viva o melhor dessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra dos ventos, ele quer que a gente viva o melhor dessa terra. E aquele irmão ali, ele se ira, ele se indigna, ele fica irado com aquela situação ali, né? Ele não aceita a volta do irmão. E quantos filhos pródigos há por aí, irmãos? Quantos filhos pródigos há por aí que tentam retornar, que tentam voltar à casa do pai, só que quando chegam na casa do pai, recebem aqueles olhares, muitas vezes de acusação, recebem aquele olhar, tu dizendo, o que estás fazendo aqui? Foi, fez, aconteceu, agora retornou. Pois é, e glória a Deus por isso, glória a Deus por aqueles que conseguem, irmãos, retornar. A gente tem que abraçar, a gente tem que receber de braços abertos, a gente tem que se alegrar que aquele irmão se perdeu, mas ele retornou, ele reconheceu o erro dele. E quem somos nós para julgar, irmãos? Muitas vezes o filho pode até nem sair da casa do pai, mas também se perdeu na presença, se perdeu dentro da casa do pai e tá julgando aquele que teve lá fora, aquele que botou a cara a tapa, aquele que reconhece que caiu, que pecou, que ali, né, se frustrou, porque no mundo é assim, o mundo só vamos ter amigo enquanto a gente tiver algo para oferecer, porque como eu disse lá no início, a gente vale o que tem nesse mundo, mas para Deus não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele sonda e conhece os nossos corações. Ali, quando, né, outra passagem ali em Davi, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, ungir, né, o menor da casa, ungir Davi. Primeiramente, Jessé achou que fosse um dos outros filhos que estavam ali, passou os irmãos de Davi. Samuel não sabia quem ele ia ungir, porque Samuel estava olhando com os olhos carnais, mas o Senhor disse, né, que ele não vê como o homem vê o que está diante, mas o Senhor vê o que está dentro, vê o interior, vê o coração. Deus sonda e conhece os nossos corações. Nesse exato momento, o Senhor sabe como está o teu coração, como está o meu coração. O Senhor sonda e nos conhece, Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar. Então, que nós viemos ajudar aquele irmão, aquele filho pródigo, retornar à casa do pai, irmãos, em nome de Jesus. Muitos estão perecendo, muitos estão sofrendo, muitos que já louvaram, que já pregaram, que já evangelizaram, que eram diácono, missionários, pastores, enfim, quantos param na caminhada e não tem coragem de voltar com medo do olhar, com medo ali da acusação do irmão, porque são filhos pródigos que querem muitas vezes retornar, irmãos, mas falta coragem. E nós temos que aproveitar essa última hora que Deus está nos dando a oportunidade de pregar, de evangelizar, de dizer o quanto Jesus ama, que é aquele que já pisou na casa do Senhor, em nome de Jesus, o lugar está reservado, porque o que é para ti, o que é para mim, é para mim. Brigaram tanto pela túnica de José e no fim não serviu em ninguém, porque o que Deus tem preparado para ti não dá para mim, o que Deus tem preparado para mim não dá para ti, irmãos. Então que a gente venha se alegrar quando o filho pródigo retorna à casa do Senhor e também a gente ganhar aquelas almas que ainda não conhecem. Muitos ouviram já falar. É raro hoje em dia alguém não ouviu falar de Jesus, não ouviu falar da palavra, não ouviu dizer que Jesus ama, mas muitos ainda a palavra não penetrou, irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Então essa noite o Senhor tocou no meu coração de passar aqui, deixar essa parábola do filho pródigo em nome de Jesus,
dizer que teu lugar está ali reservado e que o Pai está te esperando de braços abertos. Não olha para a oposição, não olha para as circunstâncias, não olha, não fica com medo daquele olhar de acusação, irmãos, mas olha para Jesus, olha para o alvo. O Pai está esperando, o Pai está esperando para dizer que Ele tem vestes novas, que Ele tem anel, que Ele tem sapatos novos para colocar em teus pés, em nome de Jesus, porque o Senhor diz que Ele lança nosso pecado no lago do esquecimento. Ele coloca uma plaquinha: proibido pescar. Quem nunca errou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós somos frutos do pecado, somos falhos, somos pecadores, a gente erra em atitudes muitas vezes, irmãos. Perfeito é só Deus, nós estamos na dispensação da graça. O Senhor, Ele renova as misericórdias dEle todos os dias nas nossas vidas. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Não somos merecedores, mas o Senhor é bom, Ele é misericordioso. Ele nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos chamou, Ele nos separou. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, e nós que somos escolhidos para fazer a diferença, temos que realmente pregar o Evangelho em nome de Jesus, porque conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra, irmãos, é a palavra, não é o nosso eu, não é o nosso querer, é o querer de Deus. E eis que o Senhor está dizendo: ei, filho pródigo, volta para casa, eu estou te esperando. Jesus te ama em nome de Jesus, irmãos. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje, em nome de Jesus. Aí onde você está, reconcilia com Jesus. Aí onde você está, aceita Jesus, diz: Jesus, eu te aceito na minha vida como único, suficiente Salvador. Desfaz todo o pacto passado, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade dessa noite, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de gravar essa mensagem. Estarei fazendo uma breve oração para agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, que sentiu que Deus falou com você, que recebeu da parte do Senhor, fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Entrega a tua vida a Jesus, em nome de Jesus. É o único caminho, irmãos. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pai amado, soberano, eterno Deus, estou aqui na Tua presença, quero Te agradecer por essa mensagem, quero Te agradecer pela oportunidade. Visita, Senhor, a cada um, Pai, em nome de Jesus, que vai escutar essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita os corações, Pai, visita a mente, Pai, muda a história, muda a circunstância, Pai, que os filhos pródigos, Pai, venham retornar para a Tua casa, Pai, aquele que não Te conhece, Pai, que venha ter a oportunidade, Pai, de Te aceitar, Senhor, Espírito em verdade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, as congregações, visita os pastores, os missionários, os diáconos, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os missionários que estão no campo, Pai, que estão ali, Senhor, pagando preço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, amado Deus, que visita toda a nossa parentela, de perto e longe, Pai. Visita o vizinho da direita, da esquerda, fim dos fundos, Pai. Visita o órfão, a viúva, menor abandonado, desempregado, está em casa, está enfermo, Pai. Nos usa conforme Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos dê uma noite de sono abençoada, sonhos proféticos, Pai. Visita as mães, Pai, que intercedem, Senhor, que buscam pelos Teus filhos, Pai, esses jovens que têm se perdido, Pai. Ah, Senhor, alcança, Senhor, a cada um, Senhor. Usa homens e mulheres corajosos, Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita o desempregado, Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua providência, Pai. Visita o cárcere, Senhor, liberta, Senhor, transforma, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, amado e Deus querido, Pai, eu sou grata, Senhor, pela oportunidade, Pai. Eu Te agradeço pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por cada vida, Senhor, que vai escutar essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo no nosso coração, Pai. És bem-vindo na nossa casa, Senhor, casa moradia, casa igreja, casa coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim, ora, Senhor, eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um, na santa paz do Senhor, amém.